Olá, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Cristã, Aprendei e Ensinai. Nós vamos começar com o curso História da Teologia. Nós temos um vasto conteúdo que nós vamos tratar ao longo de 4 ou 5 vídeos. Na aula 1 ou no vídeo 1, nós vamos estudar sobre a definição e a necessidade da teologia. No vídeo 2, nós vamos estudar sobre as fontes da teologia e a divisão, como que a teologia está dividida, quais são as áreas da teologia. No vídeo 1 e no vídeo 4, nós vamos fazer uma síntese, um quadro geral do desenvolvimento da teologia ao longo da história da Igreja cristã. Ou seja, desde a era apostólica até a atual, a idade contemporânea. Antes da gente começar a tratar sobre o assunto da aula de hoje, que é a definição e necessidade, a importância do estudo teológico, gostaria de ler com vocês um texto bíblico em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras 7, 10. Diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Gostaria que vocês prestassem atenção em 3 palavras: buscar, cumprir e ensinar. Ao longo desse curso, nós vamos verificar que o estudo teológico vai nos ajudar a buscar a lei, ou seja, a buscar o conhecimento da Bíblia Sagrada. Mas nós não buscamos simplesmente por buscarmos o conhecimento. Nós buscamos para cumprir, ou seja, aplicar esse conhecimento, a instrução de Deus nas nossas vidas. E nós vamos estudar e verificar que a teologia vai nos ajudar de uma maneira prática também a cumprir nas nossas vidas a instrução de Deus, no desenvolvimento do nosso caráter. E ensinar. Ensinar remete ao serviço. Nós buscamos a lei do Senhor, buscamos o conhecimento bíblico, aplicamos esse conhecimento nas nossas vidas, mas colocamos esse conhecimento à disposição da comunidade de fé, servindo aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Depois dessa breve reflexão em cima dessa passagem bíblica, vamos começar então com o curso História da Teologia. Em primeiro lugar, antes da gente ver aquele quadro que provavelmente nós vamos estudar na 3ª e na 4ª aula, em primeiro lugar é importante definirmos o que é teologia e qual a sua importância. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre isso, definição e a necessidade da teologia. O que é teologia? Essa palavra significa basicamente o estudo sobre Deus. É preciso deixarmos claro que nós não estudamos Deus como um objeto. Deus ele não é um objeto para ser estudado. O que nós estudamos é a revelação de Deus que foi registrada nas Escrituras. Então, teologia é o estudo da revelação de Deus, o estudo sistemático das Escrituras. Temos uma referência bíblica também na carta aos Hebreus, na epístola, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 2, que diz assim: havendo Deus
outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A nossa teologia, ela tem um fundamento. A nossa teologia, ela tem um alicerce. Nós já falamos que teologia é basicamente o estudo sobre Deus, o estudo das Escrituras. Mas nós vamos estudar a Bíblia a partir de Cristo. Ele é o nosso fundamento. Ele é a nossa pedra angular. O texto diz que nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Nós sabemos que a revelação de Deus ela foi progressiva ao longo da história, até chegar no livro de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Deus se revelou a Moisés, aos profetas, aos apóstolos. Nos últimos dias, nos revelou a sua palavra por meio do Filho, e o seu Filho ensinou os apóstolos. E a partir daí, então, nós temos a Bíblia fechada, de Gênesis até Apocalipse. Então, a nossa teologia é uma teologia cristã, porque Jesus Cristo, ele é o fundamento, ele é a base para que a gente possa estudar a Sagrada Escritura. E nós temos 66 livros para os protestantes, para que a gente possa fazer esse estudo sistemático. 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então, nós vamos fazer esse estudo a partir de Cristo, de uma maneira sistemática, com qual objetivo? Qual a necessidade? Qual a importância desse estudo? É crescermos no conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós vamos conhecer e nós vamos crescer e saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas a partir da sua instrução, a partir da sua palavra. Então, com esse estudo, tendo Jesus Cristo como fundamento, nós vamos crescer, nós vamos conhecer e seremos instruídos por Deus. Assim, nós vamos aplicar e ensinar a palavra de Deus. E nós vamos manter relacionamento com o Pai a partir da sua palavra. Eu quero citar mais uma referência bíblica ainda sobre isso que nós estamos tratando, sobre a importância do estudo, de um estudo sistemático, racional e metódico das Escrituras, porque esse estudo vai nos ajudar no processo de conhecer e no processo de sistematizar toda essa narrativa de aproximadamente 1.500 anos, de Gênesis até Apocalipse. A referência que eu quero citar está na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Essa é uma referência que normalmente os livros de teologia sistemática costumam citar. Nós vamos ler e vocês vão prestar atenção em algumas palavras. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Nós temos várias referências bíblicas no material didático, mas eu vou citar essa e depois vocês podem verificar as outras no material didático, sobre a importância desse estudo teológico. O texto diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós.
Meus queridos irmãos e irmãs, prestem atenção. Não basta repetirmos respostas prontas. É necessário que saibamos com profundidade o que nós defendemos. O texto que nós acabamos de ler diz: estando sempre preparados. Presta atenção agora. Responder, razão e esperança. Marque essas 3 palavras. Nós precisamos ter o conhecimento profundo das Escrituras. Nós precisamos estar preparados para responder. E responder significa o quê? Significa defender com argumentos. Defender com argumentos a razão. Ou seja, a partir de um estudo reflexivo, um estudo onde a gente vai refletir, um estudo racional, um estudo sistemático, a partir de uma disciplina. Com esse estudo, nós vamos responder à razão da nossa esperança, ou seja, nós vamos responder à nossa expectativa, por exemplo, da vida eterna. Então, nós precisamos estar preparados para responder com argumentos aquilo que nós cremos. E nós vamos responder racionalmente através desse estudo sistemático das Escrituras. E é lógico que quando nós estivermos fazendo o nosso estudo, nós vamos ter a iluminação vinda da parte do Espírito Santo. O que eu quero frisar aqui é que a nossa fé, ela não elimina o estudo racional, ela não elimina a busca do conhecimento. E nós precisamos estudar, nós precisamos buscar racionalmente compreender a nossa esperança, aquilo que nós cremos. A teologia, então, ela visa nos preparar tanto para proclamarmos, para anunciarmos, para defendermos a nossa fé. Ela vai nos ajudar, ela vai capacitar o homem e a mulher de Deus no conhecimento doutrinário das Escrituras e no conhecimento apologético. Essa é a importância do estudo teológico, pois é uma ferramenta que nos ajuda, que nos capacita no conhecimento das Escrituras. E nesse estudo teológico, nós vamos verificar, a partir da segunda aula, que essa disciplina, que essa área, a teologia, ela é dividida, podemos dizer assim, em vários grupos, que ajudam o nosso processo de crescimento no conhecimento. Então, a disciplina teologia, ela é dividida em teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. No vídeo 2, na aula 2, nós vamos ver o que cada uma dessas áreas que estão dentro da teologia, o que cada uma dessas áreas elas estudam, Isso nós vamos verificar na aula 2, tá bom? São as divisões da teologia. Vou repetir, a teologia ela é dividida em teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. E na aula 2 nós vamos tratar sobre esse assunto. Até agora, o que nós estamos vendo é a definição e a importância desse estudo, tá bom? E nós vamos falar um pouco mais sobre a necessidade desse estudo sistemático das Escrituras a partir do fundamento da nossa fé, que é Jesus Cristo.
Então, a partir dele, nós vamos estudar a revelação de Deus que foi registrada nas Escrituras, para que a gente possa conhecer qual é a vontade de Deus, para que a gente possa conhecer a lei do Senhor, para que a gente possa conhecer o Evangelho da salvação, aplicar essa palavra e ensinar essa palavra, porque nós precisamos transmitir para outras pessoas o conhecimento das Escrituras, tudo aquilo que Jesus Cristo ele ensinou. Então, para que a gente possa transmitir, requer em primeiro lugar que a gente conheça. Então, a gente precisa conhecer toda essa narrativa, como eu já disse, de Gênesis até Apocalipse, através desse estudo sistemático que vai nos ajudar. Por exemplo, quando a gente estuda dentro dessa dinâmica que nós estamos falando, a teologia ela vai nos ajudar então a sistematizar o conhecimento sobre Deus. Quando eu falo aqui conhecimento sobre Deus, é o conhecimento das Escrituras. Além disso, a teologia vai nos ajudar a sistematizar a mensagem da pregação. Nós precisamos pregar a palavra de Deus. E qual é o conteúdo, a essência da mensagem da pregação? É a mensagem da cruz, é a mensagem que requer arrependimento, conversão, que requer confissão, santidade e que apresenta a salvação por meio da obra e por meio da fé em Jesus Cristo. Então a teologia ela vai nos ajudar também a sistematizar a mensagem da pregação. Então, além de, repetindo, sistematizar o conhecimento sobre Deus, vai nos ajudar a sistematizar a mensagem da pregação. E, em terceiro lugar, vai ajudar a sistematizar e a refletir sobre a ação da igreja no mundo, a praxis da igreja no mundo. Como tem sido essa ação da igreja? Será que a igreja tem sido sal e luz no mundo? Então, esse estudo vai ajudar a sistematizar esses 3 pontos: o conhecimento sobre Deus, a mensagem da pregação e sistematizar e refletir sobre a ação da igreja no mundo. Além desses pontos, eu vou colocar 5 pontos também de um autor. Ele tem um livro chamado Teologia Sistemática, volume 1 e volume 2, e está na referência bibliográfica do nosso material didático. Ele coloca 5 pontos sobre a importância do estudo da teologia. Eu vou apresentar aqui os 5 pontos de uma maneira bem breve, tá bom? Primeiro ponto, na compreensão desse autor, Augustus Strong, ele coloca: ajuda a organizar a mente humana. Como nós falamos, nós temos 66 livros, onde nós precisamos conhecer o contexto histórico em que esses livros foram gerados. Nós precisamos conhecer os gêneros literários, nós precisamos conhecer um pouco também sobre hermenêutica, para que a gente possa interpretar. E hermenêutica é uma área que a gente estuda dentro de uma das divisões da teologia, que é a teologia sistemática. Então, no argumento desse autor, ele coloca em primeiro lugar: o estudo da teologia ajuda a organizar a mente humana. Nós temos referências bíblicas também, tá bom? No material didático vocês vão poder verificar. No segundo, ele coloca o segundo argumento dele, que o estudo teológico ajuda na verdade sistemática e no desenvolvimento do caráter. Ou seja, a partir do momento que a gente conhece
a verdade, essa verdade ajuda e vai transformar o nosso caráter. Terceiro argumento dele, o terceiro ponto, é que ajuda na importância dos pontos de vista definidos e justos da doutrina cristã para o pregador, ou seja, tem a ver com a mensagem, com aquilo que a gente já falou. O quarto ponto é ajuda na doutrina correta e o firme e agressivo poder da igreja. Ajuda com que a igreja não se perca em ensinos que são verdadeiros ensinos heréticos. Então, a doutrina correta vem também a partir desse estudo sistemático das Escrituras. E o quinto ponto é que ajuda no estudo da Bíblia. Então, esses são cinco pontos, né, sobre a importância do estudo teológico. Nós estamos chegando no final da aula 1, onde o nosso objetivo foi falar sobre a importância da teologia. A nossa disciplina é a História da Teologia. E na primeira aula e na segunda aula, nós vamos ficar mais com essa parte: definição, necessidade e quais são as áreas, como que a teologia está dividida. Na terceira aula, na quarta aula, nós vamos falar então sobre como que foi o desenvolvimento da teologia na história, na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, de uma maneira bem breve. Nós vamos apresentar os principais nomes desses períodos e as principais ideias, né, de cada um desses períodos da história da igreja cristã. Nós, então, aprendemos que teologia é uma reflexão metódica e sistemática, né, bem como uma exposição da fé em Deus por meio de Jesus Cristo. Lembra, nós falamos que Jesus é o fundamento, ele é a base. Então, a teologia é esse estudo sistemático e visa também ajudar na exposição, a estarmos preparados para defendermos a razão, respondermos à razão da nossa fé, daquilo que nós cremos. Nós iniciamos citando essa referência de Hebreus, que finaliza com a revelação progressiva de Deus no Filho. E Colossenses 2,9 diz para a gente assim: nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Verbo encarnado, que se fez carne e habitou entre nós. Ele nos revela o amor de Deus para com a sua criação. E nós temos um Deus que veio ao nosso encontro, que vem ao nosso encontro, porque ele se fez carne e habitou. E habitar significa que ele residiu, ele estendeu a sua tenda e residiu entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A partir da graça e da verdade em Jesus Cristo, nós temos o propósito, nós conhecemos o propósito e a revelação do amor de Deus para com a sua criação. E esse amor de Deus é um amor que revela o seu plano salvífico, o seu plano de reconciliar, regenerar, justificar e salvar a humanidade mediante a fé no seu Filho
mediante a obra do seu Filho, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então, meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, a teologia, o estudo teológico, não é um mero saber intelectual. A teologia é a preparação da mensagem do amor de Deus. E a teologia está presente no anúncio, ela está presente na proclamação, isto é, na pregação coerente e fiel à mensagem das boas novas da salvação em Jesus Cristo. A teologia é a defesa da fé em amor sobre a ação do Espírito Santo. Nós temos um material didático em PDF, tá? Nós temos vários textos, nós temos várias referências bíblicas e nós temos uma atividade também. Caso vocês queiram adquirir o material didático, entre em contato pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Tá bom? Na próxima semana nós vamos divulgar a aula 2, onde nós vamos tratar sobre as fontes e como que a teologia está dividida. Um abraço e até lá. Fiquem na paz.